Olá! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça teológico que, olha, dá o que falar. Vamos explorar uma perspectiva bem específica e cheia de detalhes sobre salvação, sobre reconciliação e sobre como tudo isso pode ter mudado depois daqueles eventos marcantes do primeiro século. E aqui está a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. É uma tensão que gera muito debate, né? Se a obra de Cristo na cruz foi para todo mundo, sem exceção, isso quer dizer que a salvação também é automática para geral? É exatamente essa pulga que a gente vai cutucar hoje. Para a gente conseguir desvendar essa questão, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender de onde vem a confusão toda. Depois, a gente separa dois conceitos que são chave: reconciliação e salvação. Em seguida, analisamos a ideia de dois tipos diferentes de vida, uma mudança histórica super importante e, por fim, o que as evidências bíblicas nos mostram para a gente chegar a uma conclusão. Vamos lá! Ok, nosso primeiro ponto. A confusão toda, segundo essa perspectiva que estamos analisando, acontece quando a gente mistura três ideias bíblicas que, na verdade, são coisas bem diferentes. A chave para entender o raciocínio é justamente separar esses conceitos e olhar para cada um com calma. E aqui estão eles, os três conceitos que costumam virar um nó. A visão universalista muitas vezes pega essas três coisas, a reconciliação de todos, a vida no sentido de existir e a vida eterna, que é um relacionamento com Deus, e trata como se fosse tudo a mesma coisa. O argumento que vamos explorar é que juntar tudo num pacote só é o que gera confusão. Agora sim, vamos para a primeira distinção que é absolutamente crucial. É fundamental a gente enxergar a reconciliação não como o ponto final, mas como o primeiro passo. Um passo indispensável, um convite que foi aberto para todo mundo. Este versículo aqui é a base de tudo. A obra de Cristo foi um ato universal, objetivo. O que isso quer dizer? Que ela removeu aquela inimizade que existia por causa da antiga aliança, derrubou o muro legal que separava a humanidade de Deus. E aqui a lógica fica ainda mais interessante. Se a reconciliação que a gente acabou de ver significasse salvação automática, faria algum sentido o apóstolo Paulo chegar e implorar para as pessoas: por favor, se reconciliem com Deus? Esse apelo só faz sentido se a reconciliação for o convite e não a aceitação automática dele. Então, o ponto central é este. Para ficar bem claro, a reconciliação é como se Deus abrisse a porta de um banquete para todo mundo. O acesso foi restaurado, a barreira legal foi tirada do caminho. Mas a salvação? Bom, a salvação é a escolha pessoal de cada um de realmente entrar por essa porta e participar da festa. Isso nos leva direto para a próxima peça do nosso quebra-cabeça. De acordo com essa interpretação, a Bíblia fala sobre vida de duas maneiras bem diferentes. E olha, entender essa diferença é simplesmente essencial. Esta tela aqui, pessoal, é o coração do argumento. Pensa assim, existem dois tipos de vida. De um lado, a vida existencial, que a gente pode chamar de ontológica, sabe? O fôlego nos pulmões é um presente da criação, todo mundo tem. Do outro lado, a gente tem a vida eterna, a famosa zoe do grego, que não é só sobre existir, é sobre ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. Segundo essa visão, a confusão universalista vem justamente de tratar essas duas vidas como se fossem a mesmíssima coisa. E essa frase resume perfeitamente a distinção que a gente acabou de ver. Todos vivem por causa de Cristo, mas nem todos vivem em Cristo. A ideia é que a obra de Cristo garante a existência de todo mundo, mas viver em comunhão com Ele é uma experiência totalmente diferente, que se baseia na fé. Agora a gente chega num ponto histórico que, para a teologia preterista, muda o jogo completamente. Esse evento é a queda de Jerusalém no ano 70 d.C. E por que isso é tão importante? Porque, segundo essa visão, esse evento alterou a natureza do juízo e da condenação de uma forma radical. Vamos olhar com calma para essa linha do tempo. Antes de 70 DC, sob a antiga aliança, a condenação era como um veredito de tribunal, uma coisa legal, jurídica. Mas depois desse marco, a natureza da condenação muda. Não é mais um decreto de Deus contra alguém, mas a consequência natural de se escolher viver longe da fonte da vida. Parafraseando o que está em João 3,19, é assim que as coisas passam a funcionar. A condenação se torna uma condição que a própria pessoa se impõe. Não é mais uma acusação que vem de fora, de um código de leis, mas a experiência de estar alienado por escolher ficar na escuridão quando a luz está bem ali, disponível. Vamos agora para a peça final de evidência contra uma conclusão universalista. E ela vem direto do livro de Apocalipse. A visão final das Escrituras parece manter uma distinção bem importante.
Na visão final de Apocalipse, a cena é fantástica. A gente vê a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. As nações estão lá, sendo curadas, e as portas estão sempre abertas, num convite que nunca cessa. Mas, e aqui está o ponto crucial para o nosso quebra-cabeça. O texto deixa bem claro que existem pessoas do lado de fora. E este versículo é muito direto. Ele descreve quem está dentro, os bem-aventurados, e quem está fora. A simples existência de um lado de fora, nessa visão final das Escrituras, parece contradizer a ideia de que todo mundo, sem nenhuma exceção, é automaticamente incluído no final das contas. Certo, chegamos ao final. Vamos agora juntar todas essas peças e amarrar o argumento numa conclusão coerente. A gente viu as distinções, a mudança histórica e as evidências do texto. E aqui está o fluxo lógico que a gente construiu. Começa com um fato: Cristo reconciliou o mundo. O resultado? O fim da condenação legal da antiga aliança. Isso trouxe uma dádiva. A vida existencial foi restaurada para todos. Mas existe uma condição. A vida eterna, aquela vida relacional, depende da fé. E isso nos leva à conclusão final. O convite de Deus é para todo mundo, mas a resposta a esse convite, essa é pessoal. E essa ideia final amarra toda a nossa análise de hoje. O acesso à árvore da vida foi reaberto para todos, mas apenas quem crê é que participa da vida eterna. A porta está aberta, o convite foi feito. A oportunidade é universal, mas a experiência da salvação continua sendo relacional. A pergunta que fica no ar é: se a porta está sempre aberta, o que então impede alguém de entrar?